Eu não tenho o costume de fazer isso, que eu farei agora, de reagir a vídeos, mas faz-se necessário, por conta da importância do assunto desse vídeo, que é a justiça de Deus. A única vez que eu me lembro que eu reagi a um vídeo foi falando sobre uma pregação feita numa escola do Rio de Janeiro, um CIEP, se eu não me engano, que é a escola do Brizola, né? Uma das escolas construídas pelo Brizola. E não era nem um vídeo do YouTube, era um vídeo do Facebook, que eu assisti pelo Facebook, e esse vídeo teve milhões de curtidas, enfim, viralizou. É um vídeo que viralizou, inclusive, eu não lembro se é o canal, acho que era o canal do Renan Really, uma coisa assim, o dono do canal, né? Acho que era um vídeo do YouTube, né? O canal Renan Really, ou então o perfil no Facebook era Renan Really. Isso aqui é uma reação ao vídeo do Renan Really, no qual tinha a menina lá na escola do Rio de Janeiro, que era um CIEP, né? Que é a escola do Brizola, e ela pregando o evangelho no pátio da escola do Brizola. E quem conhece Leonel Brizola sabe que o cara era militante de esquerda. E ela pregando o evangelho na escola construída pelo Leonel Brizola, no Rio de Janeiro. E foi a única vez que eu me lembro que eu reagi a um vídeo, né? E postei essa reação no meu canal pessoal no YouTube. E agora, por conta da importância do assunto, que fala sobre a justiça de Deus, porque muita gente fala que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e se esquece que Deus também é justiça. As pessoas fazem coisas erradas, pregam coisas abomináveis, contrárias à palavra de Deus, contrárias aos princípios cristãos, estão querendo calar nossa voz, querendo calar nossa boca, acabar com a liberdade religiosa, acabar com a liberdade de expressão. Mas quando se trata deles, né, de quem está lá do outro lado, né, quando eles fazem coisa errada, né, aí tudo bem. Mas quando se trata do povo de Deus, quando se trata daqueles que seguem a Cristo, que vivem de acordo com os princípios cristãos, com os princípios da palavra de Deus, eles querem perseguir, querem silenciar, querem matar, enfim, querem fazer tudo, mas enfim, o assunto desse vídeo é o seguinte: a justiça de Deus. E este vídeo, aqui você com certeza já assistiu esse vídeo, pregando a briba. É assim mesmo, pregando a briba. Por quê? Porque é um missionário, né? Esses missionários... Ele é bem simples, é um homem bem simples. Você percebe claramente que ele tem muita dificuldade com o português. Com certeza é semi-analfabeto, se não for analfabeto mesmo, né? Eu acho que ele é semi-analfabeto, né? Ele tem dificuldade em, né, completar... Ele mistura muita coisa, ele troca nomes, troca personagens... Enfim, mas você percebe que mesmo na simplicidade dele, no pouco estudo dele, você percebe claramente que Deus os usa. Deus usa esse homem. Deus usa poderosamente esse homem. O Espírito Santo fala por meio dele. É claro isso, é evidente isso. É claro que quem está no mundo zomba, critica, difama, tira sarro, usa esse vídeo para zombaria, para zombar dos cristãos, para... por isso que eu coloquei no título desse vídeo a pregação mais ridicularizada no YouTube. E quem é sensacionista, né, quem não vê o mundo, né, pela ótica espiritual, pela ótica do Espírito Santo, zombará desse vídeo. Inclusive pessoas do próprio meio evangélico, pessoas do próprio meio cristão, principalmente sensacionistas. Eles zombarão, né, zombam até hoje desse vídeo. E eu quero... o esboço é gigante. Eu já peço paciência. Não sei quanto tempo durará esse vídeo. Pode ser que dure mais de 1 hora. Pode ser que dure menos. Então, o esboço é gigante. Deu 4 páginas e tive que reduzir o tamanho da fonte para poder caber. Mas aqui estão todos os textos bíblicos mencionados no vídeo. Todos. Praticamente todos os textos bíblicos mencionados no vídeo. Que o Espírito Santo foi usando. O servo dele, né? E foi dando uma passagem atrás da outra, uma passagem atrás da outra. Então todos aqui, todos os textos bíblicos que ele mencionou, eu fiz questão de mencionar na sequência, para você ir acompanhando comigo, né? À medida que ele for falando aqui,
o texto bíblico, eu vou parando o vídeo, dando pausa para mencionar o texto bíblico ao qual ele se refere. Então é Bíblia pura. Esse vídeo aqui, ó, pregando a briba, é Bíblia pura. Tudo que está nesse vídeo está na Bíblia. Ele troca nomes, ele troca Jó por Ló, mas não importa. É por isso que eu farei questão de não mostrar o vídeo. Não. Eu farei questão de não mostrar o que está escrito no vídeo, porque é motivo de zombaria. Quem postou esse vídeo no YouTube, muitos anos atrás, que mais de 10 anos atrás, 14 anos, né? Agora que eu vi lá, 14 anos atrás. Quem postou esse vídeo 14 anos atrás, ele postou com o objetivo de zombar do pregador. Zombar mesmo, tirar sarro. E quem que é esse pregador? O nome dele eu coloquei aqui, Gelson Matos. Ó. O nome dele é Gelson Matos, conhecido popularmente como Moshe Moshe. E por que Moshe Moshe? Porque ele ouviu uma pregação, eu assisti o vídeo do testemunho dele, né? Que ele dá o testemunho, ele conta um pouco da vida dele. É porque ele ouviu uma pregação baseada no hebraico. O pregador, o pastor que pregou, ele conhece hebraico. E ele pregou com base no texto que Deus se revela a Moisés por meio da sarça ardente. E o pregador, o Gelson Matos, ele ouviu a pregação onde o pregador dizia: Moshe, Moshe, Eretz Kadosh. O que significa isso? Aqui está no hebraico. Aqui está no original hebraico. Moshe, Moshe, Eretz Kadosh. O que significa isso? Moisés, Moisés, Terra Santa. Então, Eretz Kadosh significa Terra Santa em hebraico. Que era exatamente o texto que fala de Moisés revelando, de Deus se revelando a Moisés na sarça ardente. Mas vamos logo por vídeo, para não ficar muito longo. E à medida que ele for falando, que o Gelson Matos for falando, a respeito de cada passagem, que Deus, o Espírito Santo colocar no coração dele, eu vou pausando o vídeo e explicando na Bíblia, de acordo com a Bíblia. A tradução que eu uso é a Almeida Corrigida Revisada Fiel, da Bíblia Online. E à medida que ele for falando cada texto, mencionando cada passagem, eu vou dando pausa no vídeo e explicando, mencionando na Bíblia, de acordo com o que está na Bíblia, o que ele for falando aqui. Vamos lá. Salve os irmãos com a bendita paz do Senhor. E a fartura de alegria está na casa do Senhor. Ali a Bíblia fala: se tiver 13 em meu nome, eu estou lá, para exaltar e para louvar e agradecer a Deus. Primeiro texto. Mateus capítulo 18, versículo 20. Jesus falando: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Continuando. A Bíblia diz que Isaac apresenta um morto com Cristo. Moisés... Pronto. Isaac. Vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, peraí. Deixa eu voltar um pouco, peraí. Estou lá para exaltar e para louvar e agradecer a Deus. Aqui é o que eu já mencionei, Mateus 18, 20. A Bíblia diz que Isaac apresenta um morto com Cristo. Isaac apresentou morto com Cristo. O que ele quer dizer? Vamos lá para Gênesis 22, de 10 a 12. Que é quando Abraão sobe com Isaac para o Monte Moriá. Diz assim, Gênesis 22, de 10 a 12. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, no caso Isaac. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. O que o Gelson Matos quer dizer aqui? Isaac apresentou morto com Cristo. Ele quer dizer que Isaac, ele foi um tipo de Cristo. Abraão foi um tipo de Deus Pai, Isaac foi um tipo de Cristo. Porque Abraão, ele desobedeceu a Deus várias vezes, ele foi infiel a Deus várias vezes.
Mas por que Abraão foi chamado pai na fé? E até hoje os judeus consideram Abraão como pai. Por quê? Os muçulmanos também, né? Os judeus, os muçulmanos, os cristãos. Mas por que judeus, cristãos e muçulmanos consideram Abraão como pai da fé? Porque os muçulmanos não creem nisso, tá? Os cristãos creem, os judeus creem, os muçulmanos não creem. Mas assim, Deus colocou Abraão à prova, tá lá em Gênesis 22. E porque Abraão foi desobediente a Deus, foi infiel, né? Ele mentiu lá pro faraó, dizendo que Sara era irmã dele, né? Na verdade, eles eram meio irmãos, né? Eles eram meio, Abraão e Sara eram meio irmãos, né? Quando não eram Abrão e Sarai, né? Então ele mentiu pro faraó, mentiu para Abimeleque, se eu não me engano. Acho que é Abimeleque. E que aí, no fim, aconteceu uma série de coisas. Abraão mentiu 2 vezes. Abraão não creu que na sua velhice ele teria um filho, né? Estava até disposto a colocar Eliezer como... Eliezer? Acho que é Eliezer. É o Damasceno Eliezer, acho que é Eliezer. Como herdeiro dele, porque ele não tinha filhos, né, biológicos. Mas o próprio Deus disse a Abraão que das entranhas dele sairia, de Sara, na verdade, nasceria um filho, tal. Sara também não creu, ela riu, tanto que ofereceu Agar como esposa para que Abraão tivesse filho com Agar, aí teve Ismael, enfim. Por isso que Ismael é o pai de todos os muçulmanos, de todos os árabes, enfim. Resumindo, lá em Gênesis 22, Deus fez com que, para testar a fé de Abraão, para provar para Abraão que realmente era fiel a Deus, né? Depois de tantos erros que Abraão cometeu ao longo da vida dele, Abraão já estava com aproximadamente 114, tem mais de 110 anos já, porque Isaac já era adolescente. Eu acredito que Isaac já era adolescente, que para poder transportar a lenha no lombo, né, nas costas, subir no Monte Moriá, com certeza Isaac já era adolescente. Então aconteceu tudo aquilo lá de por que não tem a lenha e o fogo, onde está o cordeiro? Aí Abraão falou, Deus proverá o cordeiro, Jeová Jireh, tá. E esse texto aqui que eu li de Gênesis 22, 10 a 12, mostra realmente Abraão disposto a sacrificar o próprio filho, crendo que ele ressuscitaria dos mortos, porque lá em Hebreus fala que Abraão creu, se dispôs a oferecer Isaac como sacrifício a Deus, porque creu que Deus o ressuscitaria, e Isaac foi o tipo de Cristo. Por isso que o Jalson Matos quer dizer que Isaac apresentou o morto de Cristo, por quê? Porque Isaac foi um tipo de Cristo, simbolizava o sacrifício de Jesus Cristo, que Deus ofereceria seu único filho, Jesus Cristo, pelo autor da humanidade pecadora. Então, da mesma forma como Abraão ofereceu Isaac, estava disposto a sacrificar Isaac, Deus também estava disposto a sacrificar Jesus Cristo, como sacrificou. Deus sacrificou Jesus Cristo, que não tinha pecado, não tem pecado, e por meio da morte de Jesus Cristo por nós, Jesus abriu seus braços por nós, sacrificando sua vida em nosso favor, e é por isso que todos aqueles que creem em Jesus Cristo teriam a vida eterna. Agora vamos continuar aqui. Vamos para outro texto agora. Moisés apresenta. Ali a Bíblia fala que Moisés cheio do poder do Espírito de Deus. Peraí, deixa eu ver se... Tá, vamos lá. A Bíblia fala que Moisés bateu com a vara no mar, e o mar se abriu, porque Deus falou para... Então, agora aqui. Bateu com a vara no mar. Na verdade, o que aconteceu? Vamos lá. Êxodo 14, versículos 16 e 21. O que aconteceu? Estava o mar vermelho na frente, montanha do lado, montanha do outro, egípcios atrás, o povo murmurando, querendo apedrejar Moisés, mas acontece o seguinte, lá, no livro de Êxodo, capítulo 14, versículos 16 e 21. Deus falando para Moisés: E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então, na verdade, Moisés não bateu com a vara no mar. Bateu com a vara no mar, como diz o Jalson Matos. Moisés não bateu, ele estendeu a vara em direção ao mar, e o mar se abriu. Só que isso aconteceu durante um período de horas. O vento muito forte
abriu o mar, se não me engano foi durante toda a madrugada, e já de manhã cedo o mar já estava aberto, havia a coluna de nuvem que guiava o povo, estava no meio entre os egípcios, os israelitas. Aí todo o povo passou com o mar aberto, e somente depois que todo o povo passou, aí a nuvem saiu de frente dos egípcios, eles perseguiram, enfim. Vamos lá. Agora o versículo 21 Êxodo 14, deixa eu ler de novo aqui. Êxodo 14, versículo 16 e 21. E tu, Deus falando para Moisés, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Agora versículo 21. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Agora vamos para outro texto. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. A Bíblia fala que Moisés já li aqui. bateu com a vara no mar e o mar se abriu. Agora outro texto. Porque Deus falou para ele naquele dia. A Bíblia fala também, irmão, aleluia. Irmão, ali Deus falou ali para Moisés. Na sarça ardente. Moisés, Moshe, Eretz Kadosh. tira a sandália do teu pé, porque a terra que tu pisa é santa, Moisés. É o que eu falei. Moshe, Eretz Kadosh. Moisés, Terra Santa. Ali Deus usou Moisés naquela hora. Disse, Moisés, te humilha na presença de Deus. Ali a Bíblia... Pronto. Voltando aqui. Ó, o que aconteceu aqui? Deixa eu só... Ali Deus usou Moisés naquela hora. Disse, Moisés, te humilha na presença de Deus. Pronto. Ó, qual que é o texto agora? Êxodo 3, de 1 a 5. Deus se apresentando para Moisés na sarça ardente. Vamos lá. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Isso após Moisés passar 40 anos em Midian. Moisés fugiu do Egito após matar um egípcio. Aí foi descoberto que Moisés tinha 40 anos, fugiu para Midian, onde ele conheceu Zípora lá, as irmãs dele e tal. Aí depois de mais 40 anos, Moisés tinha 80 anos, aconteceu o seguinte: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe, que também é o Sinai. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés, Moshe. Respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá. Tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Que ele disse aqui. Moshe, Eretz Kadosh. Em português e em hebraico. Agora vamos para outro texto bíblico. A Bíblia diz também, falou em Samuel. Fala, Samuel. E Samuel respondeu e disse, fala, Senhor, porque teu servo ouça a voz do Espírito de Deus. Tá. Samuel. Outro texto é 1 Samuel capítulo 3, versículos 1 a 10. Porque é assim. Após muito tempo em que o povo estava afastado da presença de Deus, né, período dos reis, em que cada um fazia o que bem entendia, o povo ia e voltava, pecava. Aí Deus mandava um povo opressor, oprimia o povo clamava a Deus levantava um juiz, e pá, vai, aquele vai e vem interminável. Chegando o tempo de Eli, aí Ana chorava, Ana foi humilhada por Penina tinha um monte de filhos com Eucana, não tinha, e aí a Ana chorou na presença de Deus. Eli disse que ela estava bêbada, aí Ana prometeu, fez o voto com Deus, que se Deus desse um filho para ela, ela consagraria o menino para Deus. Aí Deus abriu a madre de Ana, não teve filho, Samuel no caso. Aí Ana levou para Eli, consagrou a Deus. Samuel ficou um tempo, aí a Ana voltou para Eucana, aí os dois tiveram relação e Ana teve mais 7 filhos, acho que 3 filhos e 2 filhas. Agora vamos lá, Samuel.
Na primeira carta, no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 a 10. Qual que era o contexto da época? Assim, por causa do pecado do povo, né? O povo estava na presença de Deus, não havia visão, não havia revelação. O que aconteceu? E o jovem Samuel serviu ao Senhor. Samuel já era jovem, perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta, por causa do pecado do povo. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Samuel achava que era ele que estava chamando, mas era o próprio Deus. Mas ele disse, no caso Eli disse para Samuel: Não te chamei eu, torna de tarde. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas Eli disse: Não te chamei eu, filho meu, torna de tarde. Ele já está perdendo a paciência. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ou seja, Samuel estava no templo. Samuel foi consagrado a Deus. Servia no templo e não conhecia Deus. Pode um negócio desse? Vamos lá, continuando aqui. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Aí Deus falou a revelação sobre Ofni e Finéias, sobre a casa de Eli, que tava, e aconteceu toda aquela treta lá, que aí levou a arca para os israelitas lutar contra os filisteus. A arca foi levada, ele caiu, quebrou o pescoço, morreu. A filha de Finéias, se não me engano, teve o Icabô, por aí vai. Agora vamos para outro texto. A Bíblia diz também, ele fala: Elias morto por Cristo. A Bíblia fala: morto com Cristo, Elias. Elias não morreu. Elias não morreu. Elias subiu ao céu, levado por uma carruagem de fogo. Mas por que fala que é Elias morto com Cristo? Só para você entender. Deixa eu ler aqui no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículos 9 a 14. Sucedeu que, havendo eles, Elias e Eliseu, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse Elias: Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, se separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu, ou seja, Eliseu viu Elias subindo. Eliseu disse, clamou: meu pai, causa Israel seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Ou seja, que era sinal de luto, quando a pessoa ficava... E também levantou a capa de Elias, que dele caíra. Ou seja, quando Elias estava subindo na carruagem de fogo, caiu a capa de Elias. E pegando as suas... Deixa eu ver aqui. E Eliseu, voltando-se, parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, eles se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Ou seja, mas por que o Jalson Matos falou que Elias se apresenta... Primeiro,
quando o Gelson Matos fala de fulano se apresentou, fulano, ele quer dizer, fulano, a Bíblia apresenta fulano dessa forma. Então, a Bíblia apresenta Elias dessa forma, morto com Cristo. Ou seja, Elias não morreu, ele foi levado vivo ao céu. Mas lá na frente, se você olhar, você sabe, conhece a Bíblia, lá na frente, no mundo da transfiguração, quando Jesus, a glória de Jesus se mostrou para Pedro, Tiago e João, Elias estava lá e Moisés também. Então Elias não morreu, ele foi levado vivo ao céu, mas o Jalso quer dizer aqui o seguinte, que Elias foi apresentado morto com Cristo, né? A Bíblia apresenta Elias morto com Cristo, querendo dizer o seguinte, que Elias foi levado para o céu, nunca mais foi visto, ele somente seria visto novamente no mundo da transfiguração e as únicas testemunhas seriam Pedro, Tiago e João. E o próprio Deus, né? Porque depois Deus falaria, esse é o meu filho amado que me compraz, ele ouvisse. É nesse sentido. Agora deixa eu ver outro texto aqui. Vamos lá. A Bíblia diz também fala que Deus ali amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que querem ter vida eterna. É o texto mais famoso da Bíblia, João 3,16. Eu nem precisava ler, porque todo mundo sabe de cor, mas vamos ler aqui na tradução só para você ver. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o texto que resume a Bíblia inteira. João 3,16. Vamos lá. Tá começando a chover aqui. Melhor ir logo com esse vídeo antes que acabe a energia aqui. Mais igreja do Senhor. Aleluia. Deus ali também disse ali. Zaqueu, hoje campais em tua casa. Peraí. Tá, vamos lá. E hoje daí, Zaqueu, hoje campais em tua casa, hoje existe salvação em tua casa. Ali a... Tá. Vamos lá. Falando sobre Zaqueu. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, anão, vamos falar em português claro, sem mimimi, sem lacração, anão. Ele era anão. E ele, por causa da multidão, ele teve dificuldade para ver Jesus, ele subiu uma árvore, né, que era fácil de subir, e de dentro de cima viu Jesus e aconteceu o seguinte. Está lá em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, ou seja, não. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver. Acho que é sicômoro, o nome está em outra tradução. Porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e se recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Porque os publicanos tinham o costume de pegar um pouco para si, do que, como eles estavam para Roma, né? O próprio Império Romano permitia isso, que os publicanos pegassem um pouco do dinheiro arrecadado dos impostos para si mesmo, por isso que muitos acabam vendo aqui. Enfim, vamos lá. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, disse a Jesus no caso: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora vamos logo, senão antes que comece a chover, senão cabe energia aqui. Ali Deus falou para nós, para Zaqueu. Ali também Pedro chamou. Deus ali, filho do trovão, o nome Pedro e Tiago, filho do trovão, filho da bênção de Deus. Tá, vamos lá. O que aconteceu aqui? O que ele está falando aqui? Jesus escolhendo os discípulos, né, os apóstolos, no caso. Vamos lá aqui, ler Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículos 14 a 19.
E Jesus nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais, Tiago menor, no caso, Tiago maior, né? Acho que Tiago maior. Tiago maior. Ó, Tiago, filho de Zebedeu, que é o Tiago maior, e a João, irmão de Tiago, maior, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. Ou seja, filho do trovão era João e Tiago. O Pedro não tinha nada a ver com isso. É que ele errou aqui, né? Ele trocou os nomes, né? Como já falei, o Jalso Márcio troca os nomes, mas enfim, isso não invalida a mensagem. Os filhos do trovão aqui eram Tiago maior e João. E aí fala os outros discípulos, né? André, irmão de Pedro, Filipe, Bartolomeu, que é Natanael também, Mateus, Tomé, Tiago menor, filho de Alfeu, Judas Tadeu, Simão Cananita, ou Simão Zelote, como preferir, e Judas Iscariotes aqui, que foi que o entregou. Continuando. Ali também Moisés, Daniel apresenta. Vamos lá, agora estou falando de Daniel. Aqui. Deus de justiça, porque Deus orava, Daniel orava 3 vezes no dia, porque ele esperava a bênção de Deus. Tá. É claro que tem uma outra passagem lá no livro de Daniel, né, que Daniel orou 21 dias, jejuou, só tomava água, esperando uma bênção de Deus, aí o anjo, né, apareceu depois de 21 dias dizendo que para Daniel que no primeiro dia tinha ouvido a oração, mas o príncipe da Pérsia resistiu, aí foi lá Miguel, foi lá, né, guerrear com o príncipe da Pérsia, e a mensagem ficou presa de 21 dias, aí, enfim. Mas esse texto fala sobre Daniel, que tinha o costume de orar 3 vezes por dia, e o texto que eu quero ler aqui é no capítulo 6 de Daniel, versículos 10 a 11. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, no caso, o edito de que ele só podia, né, consultar o rei antes de consultar qualquer Deus, né, e se ele consultasse qualquer outro Deus antes do rei, se ele jogar na cova dos leões, enfim. O que ele fez? Assim que ele soube que o edito estava assinado, né, que a lei dos Medos e Persas não podia ser revogada, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. E aí Daniel foi jogar no cova dos leões, né? Dario ficou sem conseguir dormir e tal. Aí na manhã seguinte, Dario foi correndo lá, ver se Deus fez os leões dormirem. Deus fez com que a juba do leão virasse travesseiro. Os leões jejuassem e Daniel fosse salvo, fosse liberado dos covos dos leões, e aqueles que tinham denunciado Daniel foram jogar todos os leões e morreram despedaçados. Agora vamos lá, continuando aqui. Ali Deus também falou para Davi: servo meu, seja bem comigo. Vamos lá. Vamos lá. Livro de Atos, capítulo 13, versículo 22. O que diz aqui? E, quando este, está falando de Saul, foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Esse Banani aí deve ser, né, não sei de onde saiu esse Banani, mas deve ser de que Davi era segundo o coração de Deus. Mas vamos lá. Nova criatura em tudo se fez novo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira pecado. João capítulo 1, versículo 29. Aí já está falando o texto certinho. Vamos lá. João 1, 29. Eu lerei até o 31. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 29 a 31. Aqui ele menciona claramente o texto bíblico. Vamos lá.
No dia seguinte, João Batista, estou falando de João Batista, viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Está falando de Jesus, que Jesus é o autor da criação, estava na criação tal, ele existia antes do mundo todo, existia antes do universo, antes do próprio João Batista. Vamos lá. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado em Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João Batista era voz que estava no deserto, tal, segundo a profecia, tal. Agora, continuando aqui. Ali também Deus falou para Davi. Davi de novo. Davi cheio do poder de Deus. Ali usado na mão de Deus. O Filho se revelou ao Pai. Jesus, filho de Davi. Morreu no galho de árvore. Aqui está falando de... Ó, quer ver? Ele desobedeceu a ordem de Deus. Não, aqui, ó. Aqui está falando de Absalão. Pera aí, vamos voltar um pouquinho. Torcer para não cair energia. Vamos lá. É tudo em tudo que fez novo. Vamos lá. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira pecado. João capítulo 1. Tá, já falei. Vamos lá. Davi. Ali também Deus falou para Davi. Davi. Isso. Davi cheio do poder de Deus. Ali usado na mão de Deus. O Filho se revelou ao Pai. Morreu no galho de árvore. Absalão. Porque desobedeceu a ordem de Deus. Sansão desobedeceu a ordem de Deus. Mas Deus é amor, mas é justiça. Tá, vamos lá. Deus Tá, vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho. Pera aí. desobedeceu a ordem de Deus. Sansão desobedeceu Absalão. a ordem de Deus. Mas Deus é amor, mas é justiça. Igreja. Deus amor. Deus te ama. Deus te quer. Deus é assim. Vamos lá. Olha o negócio aqui. Ele falou Sansão, mas é Absalão. Vamos lá. Vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículos 9 a 17. E Absalão, e não Sansão, né? Ele trocou os nomes. É Absalão. Absalão se encontrou com os servos de Davi, pai dele. E Absalão ia montado no mulo, e entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo um homem fez saber a Joabe. Joabe era primo de Davi. E disse: Eis que vi a Absalão pendurado num carvalho. Então disse a Joabe, disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: Pois que o viste, porque o não feriste logo ali em terra? Por que você não matou logo Absalão, tal, que tinha se rebelado contra o pai? Vamos lá. E forçoso seria eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Ou seja, eu estava subornando o cara para ele matar Absalão. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Esse cara é mal demais. Mas, pois bem ouvimos que o rei, caso Davi, te deu ordem a ti e a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de vós de tocar no jovem Absalão, ainda que cometesse mentira a risco de minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demoraria assim contigo aqui. Ou seja, eu não estou nem aí para que você está falando. Aí vai lá e tomou, né? O caso Joabe tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Ou seja, Joabe já tinha matado Abner, né? A revelia de Davi. Davi ficou sabendo, não fez nada com Joabe, né? Que Joabe era primo dele. Mas aí o próprio Joabe matou Absalão com 3 dardos. Ou seja, o cara estava pendurado, com os cabelos enrolados no carvalho, e o Joabe carcou 3 dardos no coração de Absalão. E o texto continua aqui. Estando ele no meio do carvalho, e o cercavam 10 moços que levaram as armas de Joabe, e feriram Absalão e mataram. Ou seja, Absalão estava agonizando com 3 armas no peito, e eles acabaram de matar Absalão. Então tocou Joabe a buzina e voltou o povo de perseguir Israel. No caso, os servos de Absalão.
Porque Joabe deteve o povo e tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para sua tenda. Então, aí acabou a rebelião de Absalão, né? Os seguidores de Absalão, enfim, acabou a rebelião. Agora, continuando aqui. A Bíblia diz que Deus usou até a jumenta de Barael. Ele pode te usar também. Depende de você dar um lugar para Deus. Mas Deus é assim. Ele é amor, mas é justiça. A palavra de Deus é amarga, mas é doce. Peraí, vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Tá, vamos lá. Vamos voltar para Baraial, como ele diz aqui, né? Baraial, que na verdade é Balaão. Deus te quer. Deus é assim. A Bíblia diz que Deus usou até a jumenta de Barael. Ele pode te usar também. Depende de você dar um lugar para Deus. Vamos lá. Qual o texto que fala sobre Balaão? Que aqui ele chama de Baraial. É Balaão. Números, capítulo 22, de 21 a 35. Assim, Balaão era um profeta ímpio. Tanto que mais tarde lá, Balaão faria o povo se prostituir e tal. Aí depois apareceria Finéias, né, cravando um dardo entre a prostituta e o sujeito lá que estava fazendo sexo com ela para acabar a peste, né, que estava matando um monte de gente. Mas vamos lá. Sobre Balaão. Números capítulo 22, versículos 21 a 35. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. Aí a ira de Balaão se deu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu que me espancasse estas 3 vezes? E Balaão disse a jumenta: Por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele, no caso Balaão, respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça, no caso Balaão, inclinou a cabeça, e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. E se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade que eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Ou seja, Deus mataria Balaão e deixaria a jumenta viva. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não sabia que estava nesse caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com esses homens, no caso os homens de Balaque. Acho que é Balaque. Mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. E aí depois o texto fala que Balaque ofereceu sacrifício, estava após cada sacrifício, aí Balaão abençoou o povo em vez de amaldiçoar, enfim. Você deve conhecer a passagem. E depois acontece o evento lá que Balaão acaba incentivando o pessoal a se prostituir, aí aparece Finéias, mata a prostituta, mata o homem. Vamos lá, outro texto. Deus é assim. Ele é amor, mas é justiça. A palavra de Deus é amarga, mas é doce. Para aqueles que aceitar Ele, há um Salvador. Jesus é assim. Vamos lá. Aqui está falando de Apocalipse. Vamos para Apocalipse capítulo 10, versículos 8 a 10. O texto de João comendo o livrinho. E a voz que eu, no caso João, o apóstolo João agora, evangelista, tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o,
e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Ou seja, ao paladar doce, mas no ventre amargo. Ou seja, aquilo que nós recebemos de Deus é doce para nós, mas faz mal ao nosso corpo, porque é muito pesado. Mas enfim, quem é espiritual entende muito bem o que eu quis dizer. Vamos lá. Ali a Bíblia também conta de um homem cheio do poder. A Bíblia diz que ele mandou ali João cheio do amor de Deus. Ali a Bíblia diz que João cheio do Espírito Santo subia ao templo mais Pedro, subia mais Tiago. Tiago não, só Pedro e João. E disse, eu não tenho prata e ouro, mas eu tenho Jesus de Nazaré. Levanta e anda. E ele levantou o cego Bartimeu. Aqui ele misturou as coisas. Bartimeu não tem nada a ver com isso. É o coxo lá da Porta Formosa. Vamos lá. Atos capítulo 3, versículos 1 a 8. E Pedro e João, Tiago não estava lá, subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, ou seja, às 15 horas. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. E as pessoas ganhavam dinheiro, né, às custas do coxo, enfim. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E o coxo, no caso, não era Bartimeu, não era o cego Bartimeu, era o coxo. Ele olhou para eles esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, e andando e saltando e louvando a Deus. Agora vamos lá para o outro texto. A Bíblia fala nessa coisa. Deus amou o mundo. Ali também Deus conta de um jovem obediente que orava a ele. A Bíblia diz que Daniel orava a ele. Esse dia o rei queria ele adorar, mas ele disse: eu adoro um Deus vivo, um Deus que tem poder, um Deus que faz milagre, um Deus que levanta aleijado. Deus faz os cegos enxergar. Meu irmão, Deus é amor. Jovem que está. Os jovens têm tempo para exaltar. A Bíblia diz que lembra-te do tempo. Vamos lá, deixa eu ver. Ah, tá. Vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Meu irmão, Deus é amor. Vamos lá. Aqui. Aqui ele falou de Daniel de novo. Só que dessa vez, Daniel capítulo 2, versículos 27 e 28. Aquela passagem lá do sonho de Nabucodonosor, da estátua, tal, cabeça de ouro, braço e peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro. Acho que é isso. Vamos lá. Daniel capítulo 2, versículos 27 e 28. Respondeu Daniel na presença do rei Nabucodonosor, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. E fala sobre... Aí cai uma pedra do céu, cai no pé da estátua, a estátua vira pó, aí depois a pedra cresce e atinge toda a terra, enfim, fala da volta de Jesus. Mas vamos lá. Jovem que está. Os jovens têm tempo para exaltar. A Bíblia diz que lembra-te do teu Criador, dos dias de hoje, jovem. O Salmo 4. Vamos lá. Aqui, deixa eu ver. Jovem que está. Os jovens têm tempo para exaltar. A Bíblia diz que lembra-te do teu Criador, dos dias de hoje, jovem. O Salmo 4. Não, vamos lá. Peraí, vamos lá. Jovem que está. Os jovens têm tempo para exaltar. A Bíblia diz que lembra-te do teu Criador, dos dias de hoje, jovem. Pronto, vamos lá. Aqui, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Diz assim:
Salomão falando no final da vida dele, né? Após ter se desviado, se afastado de Deus, tá? Com as 700 mulheres, 300 concubinas, se foi para idolatria, aí apareceu Jeroboão, Salomão quis matar Jeroboão fugiu. Só aí no finalzinho da vida dele, antes de morrer, Salomão escreveu Eclesiastes e tal. E no final do Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, Salomão diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais vinha a dizer, não tenho neles contentamento. Porque Salomão se esqueceu de Deus, ele se afastou da presença de Deus, aí quando chegou a velhice, já no final da vida, né, Deus já tinha determinado que o reino seria dividido, lá Abias dividiu, rasgou o manto em 12 pedaços, ficou, acho que deu 10 para Jeroboão, ficou com 2, enfim. E aí Salomão, no final da vida dele, voltou para a presença de Deus e concluiu que a vida dele foi vaidade e aflição do espírito. E falou para as pessoas se lembrarem do Criador nos dias da mocidade e antes que viessem os maus dias, para que senão não haveria descontentamento. Agora, continuando aqui. Salmo 40 que diz assim: esperai com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu meu clamor, e viu meu... Esperei com paciência no Senhor, e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos lá. Salmo 40, versículos 1 a 3. Diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Vamos lá, o que mais dizemos aqui? O Senhor meu e nada me faltará. Essas palavras que Deus me deu. Amém. Aqui ele falou Salmo 23, versículo 1, né? Outro texto que muita gente sabe de cor, que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que muita gente interpreta esse texto da maneira errada. Nada. Esse nada aqui não fala de prosperidade terrena, não fala de bens, né? Luxo, ostentação, não fala assim na parte material, fala de presença de Deus. Ou seja, o Senhor Deus é o meu pastor, e a presença dele não me faltará. Esse nada é a presença de Deus, ou seja, se Deus está comigo, apesar de viver na pobreza, na miséria, com dívida, apesar de estar numa situação difícil, um monte de problema, um monte de dívida, faltando comida, faltando roupa, a presença de Deus não me falta. E tem outro texto que fala que, deixa eu ver se eu mencionei aqui. Não. Mas enfim, tem um texto que fala que hoje sou moço, fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi um justo, passar necessidade, nem a sua semente mendigar o pão. Ou seja, quando você está na presença de Deus, Deus coloca pessoas no seu caminho, coloca pessoas na sua vida para ajudar em você, para você receber aquilo que for suficiente para você sobreviver. Agora vamos continuar aqui. Agora tá, aqui terminou uma pregação dele e emendou com outra, né? 2 pregações no meu vídeo. Agora ele fala do Apocalipse. A Bíblia diz que Apocalipse representa os 4 cavaleiros do Apocalipse. Fala, o vermelho apresenta guerra, amarelo apresenta desespero, branco apresenta paz e azul apresenta, preto apresenta morte. Bíblia diz. Vamos lá. Aqui está falando dos 4 cavaleiros do Apocalipse. É o texto lá de Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 a 8. A abertura dos selos. O livro fechado, né, o livro selado, né, escrito por dentro e por fora, fechado com 7 selos. Aí João chorou, porque não via ninguém digno de abrir o livro. Aí o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o único digno de tirar os selos do livro. Aí quando primeiro, lendo aqui Apocalipse 6, de 1 a 8. E havendo o Cordeiro, no caso Jesus, aberto um dos selos,
daquele livro lá dos 7 selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com em voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis que um cavalo branco, ó. Presta atenção, deixa eu voltar aqui para você. Vamos lá. Peraí. Aqui. Representa os 4 cavaleiros. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Fala. O vermelho apresenta guerra. Amarelo apresenta desespero. Branco apresenta paz. E azul apresenta. Preto apresenta morte. Aqui, ó. Continuando o texto aqui. E olhei, e eis um cavalo branco, o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal, dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um denário, né? E 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste, com as feras da terra. Então, os 4 cavaleiros é o seguinte: o branco, deixa eu ver, o branco é guerra, né? O branco seria o cavaleiro da guerra. O vermelho não, peraí, vamos lá. O vermelho é guerra. O preto é fome. Isso, o preto é fome. O amarelo é morte. E o branco, só o branco que eu tenho dificuldade, né? Tinha um arco, fez uma coisa. Enfim, o branco acho que tem a ver com guerra também. Mas enfim, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Agora continuando aqui. Disse que o jovem a Bíblia diz que o jovem quer se dedicar a Deus. O jovem tem tempo para exaltar. O jovem não tem tempo para falar mal da vida de seus irmãos. O crente, ele exalta a Deus. O crente, a Bíblia fala que Deus é amor, mas é justiça. Jovem, lembre do teu Criador do dia de hoje, da tua mocidade. Ali Jesus morreu no Calvário, ali morreu naquela cruz para nossos pecados. Jesus gosta do crente que tem amor. Pode falar até na Liga dos Anjos. Se você não tiver amor, nada é possível, vai para o céu. Vamos lá. Ó. O que ele falou, né, esse trecho mais longo, ele falou, né, misturou tudo, aí no final ele citou aqui a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1, que é o texto que fala sobre o verdadeiro amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ou seja, ainda que tivesse dom de línguas, né, e não tivesse o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, as línguas seriam em vão. Agora vamos lá. Outro texto que ele menciona. Segundo texto que ele menciona literalmente. João 11:35. Jesus chorou por nossos pecados. Vamos lá. Jesus chorou. João capítulo 11, versículo 35. É o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. E por que Jesus chorou? Jesus chorou, claro, ele amava Lázaro, né? Que foi antes de Jesus ressuscitar Lázaro, mas Jesus, eu acredito que Jesus chorou por causa da incredulidade do povo, inclusive da própria Marta, porque Lázaro já estava em decomposição, porque após 3 dias o corpo começa a se decompor. Então, para que o milagre fosse realmente assim sobrenatural mesmo, assim foi para que o povo percebesse, inclusive Marta e Maria percebesse que
a ressurreição de Lázaro seria obra realmente de Deus mesmo, né? Não seria algo explicável pela ciência, mas seria algo realmente de Deus, né? Realmente uma obra de Deus poderosa. E Jesus falou antes que Jesus era a ressurreição e a vida, tal, tal, tal. Mesmo assim, Marta não creu. Então foi a incredulidade do povo, inclusive da própria Marta, que fez com que Jesus chorasse antes de ressuscitar Lázaro. Agora vamos lá. A Bíblia diz que Jó, ali a Bíblia diz que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque que ali existia um pecado. E se Jó tiver 10 pessoas me adorar, eu não destroio tua cidade. Mas encontrou a família de Jó, só a família de Jó que tinha. Mas Deus destruiu, porque lá existia viado, existia todo tipo de mutiça. Mas Deus destruiu. A lágrima do Senhor, do dilúvio ali. Tá, vamos lá. Deixa eu voltar um pouco aqui. Isso. Tá, velho. Viado, existia todo tipo de mutiça. Mas Deus destruiu. Pronto, vamos lá. Aqui ele trocou os nomes. Ele, na verdade, está falando de Ló e não de Jó. O que diz a Bíblia? Vamos lá para Gênesis, capítulo 19, versículos 15 a 26. Vamos lá. Após, né, a cidade toda cercar, né, os anjos estavam lá na casa de Ló, não era Jó, é Ló. A cidade toda de Sodoma cercou a casa de Ló, queria abusar dos anjos, né? Aí Jó ofereceu as próprias filhas dele para abusarem das duas, né? Mas aí os anjos feriram a cidade inteira de cegueira, e aconteceu o seguinte, que está aqui lá em Gênesis capítulo 19, de 15 a 26. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, porque aqui estão, para que não pereças na justiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no para fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás. Eu enfatizou bem. Não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: ora não, meu senhor. Aí Ló veio com as desculpas dele. Ora não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar ao monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui, tenho te aceitado também nesse negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades, Sodoma e Gomorra, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Aí, se você prosseguir na leitura do texto, as filhas de Jó fizeram sexo com o próprio pai, porque o pai não daria descendência para elas, então elas fizeram sexo, embebedaram o pai, fizeram sexo com o pai dentro da caverna, e uma das filhas deu à luz Ben-Ami, que é o ancestral dos filhos de Amon, e a outra, né, que fez sexo com o pai, deu à luz a Moabe, que foi o pai dos Moabitas, né? 2 povos inimigos de Israel, os Amonitas e os Moabitas. Mas enfim, na verdade não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. Ló e as 2 filhas dele escaparam vivos, né, foram até Zoar, só que Ló ficou com medo, e ele e as 2 filhas se esconderam numa caverna, eles viveram na caverna. A novela Gênesis mostra lá
as filhas de Ló, tudo em trapos, todas sujas, com a roupa rasgada, de tanto ficarem na caverna, morando com o pai na caverna. Aí elas embebedaram o pai, fizeram sexo com ele, tiveram Benami e Moabe, enfim. Agora vamos continuar aqui. A lágrima do Senhor, do dilúvio ali, Noé, destruiu, que eu vou mandar 40 dias e noite de chuva, porque foi a lágrima do Senhor, destruiu aquela cidade, porque Deus ama o pecado, Ele ama o homem, mas não obedece o pecado. Vamos lá. Deixa eu ver. Senhor, destruiu aquela cidade, porque Deus ama o pecado, Ele ama o homem, mas não obedece o pecado. Aqui está falando da destruição do mundo no tempo de Noé. Vamos lá. Vamos para Gênesis, continuando em Gênesis, só que agora no capítulo 7, versículos 1 a 5. Né? Por causa da corrupção geral do ser humano e tal. Depois de Deus ter amaldiçoado a terra, ameaçado destruir o mundo e tal, Noé achou graça ao Senhor e tal. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração, na geração corrupta, né? De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz, e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E você já conhece a história, né, que as fontes do abismo se abriram, a terra que estava embaixo, a água que estava embaixo da terra brotou e saiu debaixo da terra, veio água de cima, veio água de baixo, e aí os continentes se dividiram. A divisão dos continentes ocorreu durante o dilúvio. Se você é evolucionista, saiba que a divisão dos continentes, antes do dilúvio existia a Pangeia, o Gondwana, sei lá, o Pangeia, Gondwana, enfim, havia um único continente. Pangeia, Gondwana, põe o nome que você quiser. E a divisão dos continentes, para ficarem como estão hoje, aconteceu durante o dilúvio. Agora vamos lá, continuando. Filha de Sião, fora da lindeza, ela lhe quer ver a boniteza. A Bíblia diz que é bom em Eva. Peraí. Não, primeiro, deixa eu ler aqui. Deixa eu voltar um pouco aqui. Vamos lá. Em noite de chuva, porque Aqui. foi a lágrima do Senhor, destruiu aquela cidade, porque Deus ama o pecado, Ele ama o homem, mas não obedece o pecado. Como está lá em... vamos lá. Provérbios, capítulo 15, versículo 9. Está acabando já. Já deu 1 hora, quase 1 hora e 8 minutos, mas está acabando já. Faltam só 3 textos bíblicos. Agora vamos lá. Provérbios, capítulo 15, versículo 9. Diz assim: o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça ele ama. Ou seja, Deus... Porque assim, não está na Bíblia que Deus ama o pecador e aborrece pecado, mas a Bíblia diz assim: o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça ele ama. No caso, Deus ama. Então, a máxima, né, a divisa, né, de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, não está na Bíblia. Mas esse texto aqui de Provérbios, capítulo 15, versículo 9, ele praticamente, né, determina o quão real, né, o quão verdadeiro é essa expressão, né, esse ditado de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Agora vamos para outro texto. Filha de Sião, fora da lindeza, ela lhe quer ver a boniteza. Está falando de Eva. Ela disse que é bom em Eva. Ela estava no jardim de Éden. Ali a Bíblia fala que aquele jovem, aquele que amava a Deus, a Bíblia fala que Eva era uma mulher muito bonita, mas a Bíblia, eu acho que a Bíblia não é lá. Eu tenho para mim, parece que um carro velho, mas a Bíblia fala que uma árvore tão bonita ali, mas a Bíblia fala que ela... Deixa eu voltar um pouco aqui, peraí.
Deixa eu voltar um negócio aqui, peraí. Só pra você Aquele explicar. jovem, aquele que amava a Deus. A Bíblia fala que Eva era uma mulher muito bonita, mas a Bíblia, eu acho que a Bíblia não relata. Eu tenho pra mim, parece com Carla Pérez. Vamos lá. O que ele falou da Carla Pérez aqui? Porque a beleza de Eva era uma beleza assim absurda. Eva, pense na mulher mais linda do mundo. Eva era mais. Por isso que ele comprou com Carla Pérez. E Carla Pérez hoje é evangélica. Carla Pérez hoje é cristã, evangélica, praticante. O Xande eu não sei. O Xande eu não sei se é cristão, não sei se ele é evangélico, se se converteu ou não. Mas a Carla Pérez é cristã evangélica, praticante. Agora vamos lá. Assim. Ainda em Gênesis, voltando para Gênesis de novo, só que lá na realidade da criação do mundo. Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 24. Por que Deus criou Eva? Vamos lá. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, e isso foi seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudador idôneo, ou seja, cada animal tem seu par e Adão estava sozinho. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Ou seja, ele não pegou apenas o osso, pegou a carne que estava envolvida no osso. Quem já comeu costela sabe que não é só o osso, né? Tem a carne em volta também. Então ele pegou uma costela de Adão, não somente o osso, pegou a carne que estava em volta do osso também, fechou lá o lugar com carne, deve ter criado outra costela no lugar da costela que foi tirada. Aí dessa costela que estava com carne em volta, né, com músculo no caso, em volta, ele formou a mulher. Com certeza ele usou como essa costela que tinha um pouco de carne em volta e formou do barro, assim como Adão, a mulher soprou o fôlego da vida na mulher e a mulher surgiu com uma parte do corpo de Adão. Por isso que o texto continua. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, por quanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui o termo em hebraico para homem é ish, e o termo hebraico para mulher é isha. Então, Adão, né, o ser humano, né, gênero humano é Adam ou Adamá em hebraico. E o termo para homem do sexo masculino é ish, e o termo para mulher é isha. Isso em hebraico. Em grego, anthropos para ser humano, espécie humana, andros, homem, sexo masculino, e ginecos, que é a mulher. Agora vamos para o último texto bíblico, para encerrar o vídeo. Mas a Bíblia fala que uma árvore tão bonita ali, mas a Bíblia fala que ela saiu de uma costela de Adão. Ela saiu da costela de Adão, é uma coisa boa. Saiu do filé do homem, do felião. Se ela fosse feita da quitanha, não sei não. Eu vou explicar porque a Bíblia fala. Vamos lá, deixa eu explicar o que aconteceu aqui. Ele estava... Isso foi gravado acho que no estúdio, né? Esse vídeo deve ter sido gravado no estúdio, na casa do Jalson Matos. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para você entender. Vamos lá. Quando ele fala da quipanha. A árvore tão bonita ali, mas a Bíblia fala que ela saiu de uma costela Eva. de Adão. Ela saiu da costela de Adão, é uma coisa boa. Saiu do filé do homem, do felião. Se ela fosse feita da quitanha, não sei não. Eu vou explicar porque a Bíblia fala. É melhor parar. Por que o cara fala melhor parar? Ele não falou para o Jalson Matos que ele deveria parar. Ele falou para o pessoal que estava rindo. O pessoal que estava rindo da pregação do Jalson Matos. Ele vai melhor você parar de rir. Para de rir, o negócio é sério.
Foi isso que aconteceu. Vamos lá. A Bíblia diz que Eva saiu numa costela do homem, mas desobedeceu a ordem de Deus. Agora, último texto bíblico, vamos lá. E nesse dia, a cobra disse, Eva, disse para Adão e Eva, come essa maçã, que essa maçã não faz mal. Mas ela desobedeceu a ordem de Deus. Ali desobedeceu a ordem de Deus, comeu. Mas eles pecaram, a Bíblia diz que eles pecaram adiante de Deus. Porque Deus não obedece o pecado. Deus ama o pecador, não obedece o pecado. Mas o crente, ele ser servo de Deus. O crente, ele obedecer a ordem de Deus. Se Deus mandar tu falar, tu fala. Se Deus mandar tu ir acolá, tu vai. Porque Deus é amor, mas é justiça. Vamos lá. Aí acabou o vídeo. Só para terminar aqui, deixa eu ler aqui Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 7. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Aqui era Satanás disfarçado de serpente. E esta, no caso a serpente, disse à mulher: E assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, com toda a sagacidade dela. Vamos lá. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem e mal. Ou seja, Satanás colocou dúvida na cabeça de Eva. E Eva não estava sozinha. Eva não estava sozinha. Adão estava por perto. Eu acredito que Adão estava por perto. Ele viu tudo. Deixa eu continuar aqui para você entender. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, ou seja, Satanás pegou tudo para o corpo, a alma, o espírito, pegou tudo. Pegou o corpo, né? No caso, os olhos, desejável para dar entendimento, deixa eu ver. Era boa para se comer, pegou o corpo, né? O corpo. Agradável aos olhos, pegou a alma. E desejável para dar entendimento. Você pegou o espírito, você pegou o corpo, a alma e o espírito de Eva. E a Eva tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido e ele comeu com ela. O que mostra que Eva, ela pegou o fruto. Eu creio que Adão viu tudo. Adão estava lá. Adão, ele foi omisso. Ele viu Eva pegando o fruto. Ele viu o diálogo de Eva com a serpente, que era Satanás. Eva pegou o fruto. Adão certamente ficou assim, né, sem jeito. Mas ele comeu consciente. Adão comeu consciente. Ele confiou em Eva. Eva foi enganada por Satanás. Adão confiou em Eva. Portanto, Adão foi tão culpado quanto Eva. Os dois comeram e aconteceu o seguinte. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Agora, se quiser, agora pode, já desliguei a TV, pode acabar a energia, não tem problema nenhum. Vamos lá. Agora o vídeo encerrou, né? Já falei aqui. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 passagens bíblicas. Comprovando que o texto, que o vídeo do Jalson Matos, conhecido por Moshe Moshe, é um vídeo 100% bíblico. E mesmo assim, é o vídeo mais zombado, mais ridicularizado, mais, pessoas usam vídeo para fazer de piada, de chacota, para tirar sarro, para zombar, mas é um texto, uma pregação 100% bíblica, 100% dentro da palavra de Deus. É Bíblia pura.
Então, já o seu Matos, se você estiver assistindo esse vídeo, saiba que eu creio que você é um instrumento na mão de Deus. Deus usa você. Eu não sei se você está vivo ainda, né? Não sei se você morreu, se você está vivo ainda, mas se você estiver vivo, saiba que você é um profeta do Senhor. Você foi usado por Deus. E se você ainda estiver vivo, sabe que você ainda será poderosamente usado por Deus para proclamar o evangelho dele para toda a terra. Então, se você gostou desse vídeo, Deus abençoe, Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe, adicione seus favoritos, inscreva-se no meu canal. Fique com essa mensagem em nome de Jesus, espalhe para o mundo inteiro ver e até de repente, se quiser.